Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então, vamos fazer aqui uma reação e um corte do canal da ESPN Brasil, né? Comentando tudo sobre o confronto de hoje entre São Paulo e Flamengo, né? E ele também dá um palpite nesse jogão e dá também os comentários, né? Sobre quem é favorito e quem vai ganhar esse jogão. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Na tela, já que o Facincani falou dessas movimentações, Pedro, as escalações de hoje, as prováveis escalações de hoje de São Paulo... O Flamengo está definido. O Passarinho me falou, viu? O Passarinho te contou? Conversei com aquele... Então você me disse, sabe, tá... né? Aquele passarinho, né? Você conhece ele, Eu né? conheço. Dá pra confiar ou não? Eu gosto muito desse passarinho. Só pra gente ver aí, deixa eu passar nesse São Paulo, você me disse que vai aparecer de Flamengo, tá certo. O São Paulo tá com o Jandrei no gol, aí tem a dúvida, né? Se ele vai manter a linha de 3, colocando o Rafinha um pouco mais pra trás, ou se ele vai colocar um meio-campo mais encorpado com 2 zagueiros e usar o Patrick pra jogar mais pra frente. E na frente, Caleri e Luciano, daqui a pouco eu vou chegar nesse assunto aqui. Roda aí o Flamengo pra gente, por favor. O Flamengo está correto, Fábio Sormani, com Santos no gol, Rodinei na direita, dupla de zaga com Davi Luiz e Léo Pereira, Felipe Luiz na esquerda, Thiago Maia e João os volantes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabi. Está correto o time? Corretíssimo. A fonte do Sormani. É quente, Pedro Ivo. Diante disso, o que dá para se desenhar em cima do que a gente está debatendo aqui, né? De como é o desafio do Ceni. E mais uma vez, tá? A gente já concordou aqui desde ontem que o Flamengo é o favorito, e por isso a gente está falando em desafio, apesar da grandeza dos dois times que vão entrar em campo hoje, né? Do Ceni, então, do ponto de vista do Ceni que você falou, com bola. Imagina um Ceni que vai tentar atacar pelos corredores, é onde São Paulo é melhor. Agora, acho que o grande desafio do Ceni não é só com bola, é como você marca, uma fragilidade que São Paulo tem que é marcar por dentro, como é que separa esse losango do Flamengo, que joga muito por dentro também. Então, acho que você precisa entender. E se você fecha por ali, fecha muito bem, você não está acostumado a dar espaço. Rodinei pela direita, esse lado direito. Então, acho que o Ceni tem 2 grandes desafios. Não necessariamente tão grande o desafio com bola, porque o time está acostumado a jogar pelos corredores laterais, e acho que o Flamengo, em dados momentos, dá espaço por ali, até pela característica de quem vai para jogo avançar bastante. Agora eu acho que é a questão do sem a bola, como é que ele vai tentar travar por dentro essa questão dos encaixes. O Zé fala muito dos encaixes. E acho que tem uma outra situação. A movimentação, São Paulo em alguns momentos ele encaixa no homem. Ele encaixa a linha dele, até quando ele baixa para 5 ali, ele tenta encaixar cada um em um. O Pedro se movimenta bastante. O Pedro sai muito da área. Quem vai acompanhar o Pedro nessa movimentação? Quem é que vai... Eu ia pedir só proteger, colocar de novo a escalação do São Paulo, beleza. A gente consegue ter uma... Até para falar sobre essa proteção defensiva, que eu acho que isso talvez possa preocupar o São Paulo. Um Pedro saindo da área e um encaixe individual que sobe bastante, a depender desse zagueiro ali pelo meio, quem é que protege uma possível entrada do Arrascaeta e do Gabriel? Você não colocaria o Patrick, então? Vocês colocariam, de repente, acho que é jogo com 3 zagueiros. O sistema com 3 zagueiros? Com Pedro e Gabriel e o Arrascaeta na frente, é jogo Pedro arrasta, o Pedro arrasta muito, arrasta muito para fora. Coloca pra gente o São Paulo de novo, que o Zé pediu. Porque aí são algumas coisas que seriam interessantes dentro do que o Pedro está falando. Ali, ó. Você tem no campinho, ó. Vamos tentar fazer a marcação, né, que pode acontecer. Só uma coisa, lembrando que nessa formação só tem o Diego de zagueiro de origem, Zé. O zagueiro. Se o Pedro arrasta ele. Mas o Léo se tornou, apesar de não ser de origem. Mas vamos lá que... Mas o Pereira não é zagueiro de origem. A possibilidade seria de 4, né? Uma linha de 4 com o Rafinha jogando e tal. Se joga com uma linha de 4, você tem no Pablo Maia vai marcar o Arrasca, correto? O Arrasca. Aí você tem 2 atacantes. Se o Dorival Júnior jogar os 2 atacantes para cima dos 2 zagueiros, ele vai ter que segurar ou o Pablo Maia, e aí deixa o Arrasca sozinho, ou puxar um lateral, para fazer talvez a sobra. E aí você perde o que você tem lá na frente. Tá começando... Ou senão, o que acontece? Você volta, perde a bola, você volta tudo para trás da linha do meio campo, preenche os espaços para você não dar a possibilidade do Flamengo de jogar. Aí vai cair naquilo que a gente já viu de estar o Caleri sozinho lá na frente. Tô dizendo só dá algumas possibilidades, entendeu? Porque às vezes você tem movimentações para pegar corredor, para fazer bola inversão, você tem uma série de outras coisas, mas no frio, assim, no grosso, você vê como é difícil você ter essa possibilidade, né? Porque você fecha um espaço, bloqueia ali, tenta bloquear o meio do campo, porque o Flamengo joga muito por dentro, mas só que você tem
os dois laterais que passam o tempo todo. Talvez, por exemplo, o Flamengo ganha até mais um jogador por dentro, porque aí vem o Felipe Luiz vem por dentro. Então você tem mais um cara para poder armar essa equipe. Para você ver a dificuldade e as possibilidades que o Flamengo tem para jogar e o desafio do Rogério Ceni, que ao mesmo tempo joga em casa. Eu tenho alguns, não vou dizer alguns problemas com escalação, porque eu acho que esse é o melhor São Paulo que ele pode ter. Jogo com 3 zagueiros, coloco o Patrick, como é que eu vou armar essa equipe? E aí, assim, você tem que definir um sistema de jogo e a estratégia. Eu vou pressionar o Flamengo, eu recuo na metade do campo ou eu volto para trás da linha do meio campo para poder preencher os espaços e sair no contra-ataque, vou deixar o Calleri sozinho lá na frente, o Luciano vai rodar em cima de quem, quando perde a bola, porque hoje você tem que pensar nessas coisas, né? Jogar com a bola, sem a bola, porque você tem que dar as funções, especialmente quando você joga contra o Flamengo. Se você deixar o Thiago Maia jogar, ele vai armar o time. Se você deixar o Davi Luiz jogar, isso é uma das vantagens que o Flamengo tem em relação a algumas outras equipes. O zagueiro joga. Acho que a grande vantagem do Flamengo... o Sormani tem informação aqui para te passar. Eu tô tentando... Acho que a grande vantagem do Flamengo, Sormani, é que independentemente de como o São Paulo vai jogar, se é com 2, se é com 3 zagueiros, o Sormani tá ouvindo um áudio. Se é com 2 ou se é com 3 zagueiros, o Flamengo não se modifica por conta disso. Sim. O Flamengo tem uma característica de jogo que vai ser mantida independentemente do outro lado. Claro, mas o São Paulo, para mim, ele tem uma formação hoje muito legal, porque o Léo, o que ele se tornou bom como zagueiro e usando esse mecanismo de lateral, ele é uma arma defensiva do São Paulo. O Léo? O Léo, porque ele abre... Não, você falou que ele é um dos melhores zagueiros. Ele, para mim, é o melhor zagueiro do São Paulo hoje. Melhor até que ele tá jogando muita bola. O Léo, ele tem colocação, o Léo é rápido. Tempo de bola. E o Léo sai bem pro jogo. E o jogo aéreo dele, que embora seja um lateral, também é bom. Sim, melhorou. É como o Madison do Santos, que é um lateral, vai ser um jogo aéreo bom. O Léo é mais da movimentação chão, não é tão aéreo, mas o aéreo é o Diego, até pela estatura, pelo porte e pela característica. Mas o São Paulo, além de tudo, adaptando o Rafinha para ser esse zagueiro / lateral pela direita, soltando o Igor, ele ganha esses 2 caras para fechar um corredor importante do Flamengo, que pode ser esse corredor esquerdo, né? Que tem o Felipe Luiz por dentro, o Rafinha fechando o mecanismo junto com o Felipe Luiz, né? Caso ele avance um pouco da linha, ou então não deixando tanto o Pedro circular por esse setor para abrir esse espaço, que geralmente entra o Arrascaeta, entra o Everton por dentro. Então você tem um encaixe que pode ser favorável ao São Paulo. Vai depender muito hoje também de como que vai ser o comportamento do Igor Gomes. Porque o Igor Gomes tem jogado mais solto nesse meio campo do São Paulo. Né? Anteriormente, com a linha de 4, ele fechava mais o corredor direito e era o cara aberto mais pela ponta. Eu imagino que ele vai ter que então, ele vai não ter estar tão solto hoje. Exatamente. A gente tem visto o Igor jogar mais solto porque ele tem o Pablo ou o Gabriel Neves, aí ele tem Galopo como opção às vezes, ou então o próprio Nestor soltando o jogo por dentro, fazendo essa dupla, e o Igor flutuando um pouco mais. Nesse sistema novo do Rogério com 3 zagueiros. Quando era a linha de 4, o Igor jogava mais por dentro. Então, assim, vai ser um jogo de muito encaixe dessa movimentação do São Paulo para travar esse Flamengo na intermediária e ele buscar a velocidade, aí sim, com os 2 alas que ele tem hoje como grande trunfo. O Reinaldo e o Igor Vinícius pela direita. Fala, Sormani, que eu quero fazer uma pergunta aqui. O Rafinha, embora nunca tenha sido usado como terceiro zagueiro no Bayern, ele estava naquele time quando o Kimmich jogou de terceiro zagueiro. Tá? O Kimmich era um lateral, meio-campista, se tornou lateral, jogou como terceiro zagueiro várias vezes com o Guardiola. O Kimmich subia por dentro, ele fechava. Então, ele tem noção. Tem. Já tem jogado no São Paulo, assim, algumas poucas partidas, vai dizer assim. Mas ele tem noção, porque, embora ele não tenha sido utilizado pelo Guardiola dessa maneira, ele via como é que era o treinamento. Ele sabia o que o Guardiola pedia para o Kimmich como terceiro zagueiro. O Kimmich também é baixinho, um pouco mais alto que o Rafinha, mas também não tem tamanho de zagueiro. Mas, então, eu acho que é muito interessante isso, porque você cria uma alternativa, porque você sai com 3 zagueiros. Se você precisa mudar para 2, você abre o relacionamento. E você adianta ou fecha o Igor Vinícius. Muitos times que têm essa linha de 4, por exemplo, vamos supor que o São Paulo jogasse com esses 4 caras. Muitas vezes o desenho do jogo, ele muda para 3 zagueiros porque um dos alas vão espetar. Sim. Ele espeta, e aí você vai deixar esse lateral
barra para ser um zagueiro, como o Abel faz no Palmeiras. Ora o Piquerez é o lateral, o zagueiro, Rocha. ora o Marcos Rocha. Esse balanço. Então, pro Rafinha, não sabe nem chegar no químico. Deixa eu ir lá na frente. Porque Boa. eu estava olhando os números agora de manhã que a gente tem aqui. A resposta dessa pergunta, ela me parece óbvia quando você fala em duplas de ataque, né? Quando você olha de um lado o Pedro e o Gabriel e do outro lado o Calleri e o Luciano, pra gente discutir qual dupla está melhor, qual dupla está apresentando mais. Mas os números, eles chamam a atenção, porque o Calleri e o Luciano, eles não estão tão atrás do Pedro e do Gabriel nessa temporada. A gente tem aí, e o que eu quero colocar para debate aqui? Eu posso estar aqui sozinha achando que todos vocês vão dizer que Pedro e Gabriel são uma dupla melhor do que Luciano e Calleri. Digam se vocês acharem o contrário. Mas em não sendo, quem que é a melhor dupla e qual que é a segunda melhor dupla de ataque do Brasil hoje? A questão é que a gente não tem dupla de ataque no Brasil, né, Pedro? A gente tem, às vezes, trios, às vezes um atacante com 2 meias. Não, tá, mas se a gente fizer um exercício, tem Dudu e o Rony, tem o Hulk e o Keno, tem o Roger Guedes e o Yuri Alberto, tem o Calleri e o Luciano. Dentro da comparação, Calleri e Luciano o próprio Arias e o Cano no Fluminense. Calleri e Luciano para um lado, Gabi e Pedro do outro, eu vou ficar com Gabi e Pedro. Sim, isso eu acho que é unanimidade aqui, né? Sim. Foi daí que eu parti. Gabi e Pedro. E eu acho que o que pode fazer a diferença hoje para o Flamengo é Gabi e Pedro mais Arrascaeta. O que pode fazer a diferença para o São Paulo hoje não é simplesmente Calleri e Luciano. Pode ser que a bola nem chegue, né? Não, dependendo de como pode você ser o armar o Reinaldo, time. pode ser o Igor. Não é exatamente... O Reinaldo vai bater com o Rodinei, hein? Como é que vai ser esse duelo? Parada hoje para o São Paulo. Vai ser a avenida para os dois. Então, assim, eu acho que tem muito mais a ver com o restante. O Gabi e o Pedro tem mais a ver com os dois. Entendeu? Então, assim, eu fico com a dupla, Gabi e Pedro. Se tiver que apostar Calleri junto com o Luciano, Gabi junto com o Pedro, acho que tem mais chance do Gabi junto com o Pedro, sabe? Produzir. Decidirem ali. O Calleri e o Luciano acho que dependem de outros fatores que não só exatamente o outro ali. Então, mas qual é a distância? Eu acho que o debate aqui é qual é a distância entre essas duplas hoje. Eu vou te dar um outro debate. Eu vou dizer que o São Paulo depende Mas por que esse não serve? Não. Meu Deus do Falei céu. com outro passarinho aqui. Não, eu vou te dar um outro argumento bom em cima disso. O Flamengo depende menos de Pedro e Gabi do que o São Paulo de Calleri e Luciano. Porque o Flamengo tem mais recursos. Sim. Eles são os bombons suíços desse bolo bonito que o Flamengo tem. O Calleri e o Luciano, eles são mais o bolo desse São Paulo, entendeu? Eles formam muito mais. São Paulo depende muito mais de um dia positivo de ambos do que o Flamengo do Pedro e do Gabi. Porque se a gente pega a média recente, o Gabriel, ele tem menos gols proporcionais do que ele já fez em carreira. Não, é que ele assim, tem passado na verdade, mais jogos em branco. Você tá comparando assim, o bolo do São Paulo, hoje ele é um bolo de cenoura ali com a cobertura de chocolate. O bolo do Flamengo é aquele naked cake que a Lívia faz pros casamentos. A filha do Sormani faz umas coisas maravilhosas. Então assim, se a gente for fazer essa comparação do bolo, é um outro bolo. Sim, mas só que assim, Dani, só que olha só. Tá com fome, Zé? O Gabriel... Fala galera, chegamos no fim de um vídeo aqui no canal. Se você gostou, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.